Jesus é o Senhor. Queremos dar as boas-vindas aos nossos amados e queridos irmãos, os queridos amigos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, estão nos dando esse privilégio de poder apresentar um pouco que o Senhor tem nos agraciado nesses dias, né? E nós gostaríamos de iniciar com uma breve oração. Senhor Jesus, nos apresentamos a Ti nesse momento, para estudar a Tua Palavra, Senhor, para aprender um pouco mais Senhor, dos princípios elementares, Senhor, dos Teus oráculos, a palavra que o Senhor tem dado, o Senhor tem ordenado, e o Senhor tem amorosamente concedido para nós. Nós, Senhor, esperamos receber do Senhor o Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, para, Senhor, ao estudar a palavra, nós não apenas aprendermos o significado, Senhor, não apenas obtermos o conhecimento, mas muito mais, nós nos aprofundarmos em conhecer o Teu próprio ser, receber a vida do Senhor que está na palavra. Senhor, e isso, Senhor, nós nos abrimos para que o Senhor possa falar conosco ao estudarmos, Senhor, a Tua palavra, os fundamentos da fé cristã. Senhor Jesus, agrada-te de nós para nos conceder, Senhor Jesus, esta bênção maravilhosa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos santos, queridos amigos, mais uma vez nós estamos nos apresentando para estudar algumas passagens da Bíblia. Nós temos visto que a Bíblia é um livro especial, é um livro muito valioso. A Bíblia, ela tem um caráter espiritual. É um livro diferente de todos os outros livros que nós podemos imaginar. A Bíblia é um livro que tem sido, durante séculos, reconhecidamente considerada a autenticidade divina. Ou seja, esse livro, apesar de ter sido escrito por homens, é um livro espiritual, é um livro divino. Este livro foi Deus que deu para a humanidade. E hoje nós temos o desejo de apresentar algumas pepitas, alguns trechos muito preciosos, nós chamamos de pepitas, né? Chamamos de pérolas ou diamantes. Nós temos o desejo de apresentar isso, né? Com o título de Fundamentos da Fé Cristã. E apesar de ter um caráter de estudo, é um caráter de curso, né? Nós vamos abordar esses temas, né? Nós vamos apresentar os versículos, vamos ler vários versículos, né? Nós estamos nos propondo a oferecer a todos vocês que estão hoje nos ouvindo, todos vocês que depositaram a confiança, né, nesse curso, nós estamos nos comprometendo a oferecer para vocês, né, um conteúdo de um trabalho que foi feito por uma equipe de estudiosos e tem como tema os fundamentos da fé cristã. Então são os temas mais importantes, né? Já tivemos a oportunidade de ver o volume 1 e agora nós estamos propondo, nós estamos oferecendo para vocês, né, a apresentação do volume 2 desse livro, que são os fundamentos da fé cristã, o volume 2, e nesse volume nós estamos trazendo 24 lições de temas importantes da Bíblia, né? Então nós vamos falar sobre Deus, nós vamos falar também sobre a palavra, nós vamos falar sobre o plano de Deus, o processo da queda do homem, né? E vamos falar também sobre a salvação, né, que Deus preparou para a humanidade, é uma salvação orgânica,
porque nesse livro nós vamos tratar de vários pontos que já foram vistos no volume 1, contudo, eles vão ter uma extensão maior no volume 2. Então nós vimos a salvação no primeiro volume. Dessa vez nós veremos a salvação orgânica. Então nós temos 4 lições sobre a salvação orgânica. Também teremos na lição 18 e 19 o tema sobre a igreja, né? E esse é um tema, se formos falar sobre isso na sociedade, eles vão considerar esse tema um tanto polêmico. Mas para os filhos de Deus, esse tema é um tema de muita alegria, é um tema que vai nos trazer a consciência, a identidade de um filho de Deus. Isso é muito interessante, viu? Temos também 3 lições sobre o viver cristão e 2 lições sobre o serviço a Deus, né? Então nós esperamos, meus queridos, que esses momentos que nós estivemos estudando essas passagens da Bíblia, esses temas, são temas gloriosos, são temas muito importantes. Cada um que esteja nos assistindo possa testificar no seu coração a beleza, apreciar essa beleza, apreciar o valor que tem esses assuntos que a Bíblia revela. Como nós dissemos no início, a Bíblia é um livro único, é um presente de Deus para a humanidade. E muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas no decorrer das eras, nós estamos vendo a importância de nos aprofundar nesse conhecimento, no sentido de obter revelação da parte de Deus em tudo que a Bíblia oferece e a Bíblia apresenta, aquilo que a Bíblia ela está trazendo para a humanidade. Então, nós precisamos da graça de Deus para ter essa primeira lição, e mais a segunda e a terceira falarão sobre Deus. No universo, o item principal é Deus. O universo é imenso, é infinito. O universo nós podemos ver que não sendo apenas essa parte visível, a parte física, mas o universo também incluindo a parte invisível, a parte espiritual, né? De acordo com o texto do Novo Testamento, que diz que não há outro nome dado entre os homens, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra. Então, a parte física, a parte que é visível, a parte invisível. Então o universo é vasto. E nesse universo que nós nos encontramos, o que há de mais importante é o próprio Deus. E nós vamos ter 3 lições que vão falar de Deus para nós. Nós esperamos que o caro ouvinte possa estar acompanhando de perto, quem sabe com um caderno. Nós até recomendamos um caderno do lado, uma caneta, um lápis para fazer anotações, e ter a sua Bíblia também ali do lado, para participar depois da apresentação. Vai ser aberto uma sala virtual para que aqueles que estiverem participando, que fizeram a sua inscrição, possam também falar e tirar dúvidas e conversar, Então isso vai enriquecer muito, esse curso. Isso é uma novidade que nós estamos apresentando para vocês. E dessa vez então nós vamos entrar nesse assunto. Então, como foi na vez anterior, nós temos o desejo de ler, mas para não se tornar cansativo, nós faremos algumas inserções, algumas explicações, E nós gostaríamos também que você que está nos assistindo, você possa ter também o seu livro, e poder estar acompanhando essas passagens, com o seu livro, com a sua, e também com a sua Bíblia, e ter um caderno de anotação, um bloco para anotação, e quem sabe depois você poder também
usufruir, ler, né, das anotações, daquilo que você achou que foi importante, né, que você pode pontuar, né, e assim você fazer e ter um aproveitamento melhor desse curso até o final. Nós temos aí uma jornada de 6 meses e estamos pedindo que Deus abençoe você, que Deus esteja olhando para você, confirme, né, sustente você para você permanecer até o final, né? Cada aula ser uma aula única, uma aula diferente, uma aula que você vai aprender coisas a mais, cada vez mais interessante, pouco a pouco, né? Na apresentação dos assuntos, seja mais interessante para você, tá bom? Então vamos lá, nós vamos abrir na página 8 e vamos iniciar então esse assunto que vai falar sobre Deus. Deus é um mistério. Deus é triuno. Nesta e nas próximas 2 lições falaremos do Deus triuno. Embora seja um só, Deus tem o aspecto de 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é um grande mistério. Na verdade, é o maior mistério do universo. É impossível para a nossa mente humana, limitada, compreender ou definir como Deus pode ser um só e ao mesmo tempo 3. Usamos a palavra triuno ou trino para descrevê-lo, pois é composta de 2 radicais latinos, tri, que é 3, e uno, que é 1. Podemos dizer que, em essência, vida e natureza, Deus é um só. Não há 3 deuses, mas um único Deus. Do mesmo modo, o Pai não é uma terceira parte de Deus, o Filho outra e o Espírito Santo outra, compondo um inteiro. Não. O Deus único é um só e também é 3. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e Deus Espírito Santo é Deus. E os 3 são um só. Deus tem um aspecto de 3, a fim de cumprir seu plano descrito no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Então, o primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Efésios fala do plano de Deus, esse Deus que é triuno, e como ele quer cumprir esse plano. Para ele cumprir o plano dele, por isso ele é triuno. Ele tem um aspecto do Pai ao nos escolher antes da fundação do mundo e nos predestinar para ser seus filhos, do versículo 3 ao 6, do capítulo 1 de Efésios. Tem o aspecto do Filho ao se encarnar, viver na terra, ir à cruz, morrer e ressuscitar, a fim de nos redimir de volta a Deus e nos dar a vida eterna. Isso vai do versículo 6, parte B, até o versículo 12. E tem o aspecto do Espírito Santo, ao entrar em nós como vida e realizar sua obra transformadora, sendo o nosso selo e penhor da nossa herança. Então, esse nosso Deus, ele é triuno, ele é o único Deus e possui o aspecto de 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Lucas capítulo 15, é o Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus apresenta a Trindade Divina por meio de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Cada uma apresenta um aspecto do Deus triuno. O bom pastor representa Deus Filho, que veio em busca do pecador perdido. A mulher diligente, na parábola da dracma perdida, né? A mulher diligente que se empenhou em achar a dracma perdida representa o Deus Espírito, que vem a nós
e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Pai amoroso representa Deus Pai ao nos receber de volta ao lar. Depois que vivemos afastados dele e na corrupção dos prazeres do mundo. Então nós temos essas 3 parábolas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que fala da Trindade Divina, né? Fala do Pai, do Filho e do Espírito, né? Nessas 3 parábolas, né? Cada uma falando de um aspecto da Trindade, né? Graças a Deus. A parábola do Pai amoroso, né, é o que vamos ver nessa lição. Veremos a parábola do Pai amoroso, que representa Deus Pai. Em Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 13, lemos: Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de sua volta, né? Queiram nos desculpar por termos um pequeno probleminha na transmissão. Nós vamos retomar novamente a exposição, né, do texto, né? Então diz que ele partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Muito bom, graças ao Senhor estamos de volta. Estamos tendo alguns pequenos problemas na transmissão, e vamos confiar que o Senhor há de suprir, né, toda essa questão da aparelhagem, né, para melhor servir vocês, né. Então vou continuar aqui. Nós estamos na página 9. Vou procurar ser um pouco mais rápido na leitura, inclusive para termos mais tempo para comentários, né, para comentários que possam enriquecer, né. Então nós estamos vendo a parábola do filho pródigo, que também pode ser considerada a parábola do pai amoroso, porque fala do filho que saiu de casa, gastou toda a sua herança, né. E é interessante porque a humanidade que hoje precisa de Deus, nós vemos, né, a humanidade tão carente de Deus, pode ser vista e pode ser retratada a humanidade na experiência desse filho pródigo. E o pai está falando de Deus, Deus Pai, né, na sua ação de resgatar, de alcançar essa humanidade. Então vamos continuar aqui na página 9. Diz assim: continuando a parábola o Senhor Jesus disse: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Os que não reconhecem
que é de Deus que provém tudo o que o ser humano necessita, sempre tentam obter as coisas por si mesmos, confiando em sua capacidade de se sustentar e de resolver tudo, buscando soluções em outros homens. Então, na humanidade nós vemos as mesmas atitudes de que houve no filho pródigo. Então a história desse filho que abandonou o pai, que gastou tudo e passou necessidade, né, e ainda tinha desejo até de se alimentar daquilo que era dado para os porcos, né? Então nós vemos que isso retrata a humanidade, né? Todas as pessoas que hoje estão na sociedade, né? Diz assim: a independência de Deus é uma das maiores aspirações do homem caído, pois em seu orgulho imagina não apenas que é capaz de realizar tudo de que necessita, mas não quer sujeitar-se a Deus, pois sabe que, ao fazê-lo, tem de abrir mão do modo de vida mundano e dissoluto que leva. Esse é um dos motivos pelos quais muitos homens decidem não crer em Deus, tomando as rédeas da vida nas próprias mãos. A independência de Deus é um dos resultados da queda do homem em Adão, e uma das características do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cuidar de porcos era uma situação bastante humilhante para aquele jovem, não apenas pelo serviço em si, mas visto que o porco era considerado um animal imundo pelos judeus, do qual não podiam comer. Isso mostrava quão distante o jovem estava de seu pai e da cultura de sua família. O ser humano foi criado para ser parte da família de Deus, mas o que o mundo oferece sempre afasta o homem de Deus e o faz perder a identidade para a qual Deus o criou: ser filho de Deus, membro da família de Deus. Graças ao Senhor, né? Estamos vendo então na experiência desse rapaz, desse filho que abandonou o pai, abandonou a sua família, abandonou a sua casa e passou a viver distante, longe da cultura do seu lar e afastado, né, do aconchego do seu lar. Estamos vendo toda a humanidade retratada nessa história. Então precisamos prestar atenção, né, e estar em oração para que o Senhor nos revele isso, né? Vamos continuar. Página 10. As necessidades e os problemas fazem o homem lembrar-se de Deus e buscá-lo. Nos versículos 17 a 20, lemos: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante
e confiar em Deus, né? Aleluia, graças a Deus, né? Estamos tendo alguns probleminhas aqui com a transmissão, a rede está caindo com uma certa frequência, mas vamos nos animar, ter paciência e prosseguir, né? Amém. Amém. Graças ao Senhor. Apesar de estarmos tendo alguns probleminhas na transmissão, com a rede caindo com frequência, mas vamos nos animar, né? Vamos ter paciência e vamos prosseguir, confiando em Deus. Louvado seja o Senhor. Então a experiência dessa parábola, a experiência do filho pródigo, está retratando toda a humanidade, muitas e muitas pessoas que se encontram na mesma situação desse jovem, filho pródigo dessa parábola. Toda a humanidade. Muitas pessoas estão longe de Deus e aí quando enfrentam problemas, então eles pensam em voltar para Deus, mas muitas vezes estão interessadas naquilo que Deus oferece e proporciona, né? E o amor de Deus é muito maior do que apenas ceder as coisas que nós precisamos, prover as coisas para nós vivermos, né? O amor de Deus é muito mais do que isso, né? Deus é o nosso Pai, Deus quer a nossa presença, Deus sente a nossa falta, né? Mas vamos continuar estudando essa parábola do Pai amoroso para nós entendermos a humanidade, né? Principalmente a humanidade que ainda não creu em Deus, ainda não se voltou para Deus, como é o comportamento das pessoas sem Deus, o comportamento das pessoas que ainda não se arrependeram, não se voltaram para Deus, né? E como se encontram essas pessoas. Então vamos prosseguir. Hoje, especialmente na sociedade materialista, na página 11, e consumista em que vivemos, as pessoas raramente admitem que precisam de Deus quando estão bem física, emocional e, sobretudo, financeiramente. Por isso, Deus muitas vezes permite que surjam problemas e carências para que as pessoas vejam que não são autossuficientes, mas precisam dele como sua vida e fonte de suprimento. Deus é benevolente e cheio de graça. Fomos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. Somos assim criados para conter Deus como nosso tudo. Há em nós uma parte que só pode ser preenchida com o próprio Deus e suas riquezas insondáveis. Enquanto não o recebemos em nosso espírito, não importa quão bem estejamos, física, emocional ou financeiramente, ainda seremos vazios e insaciáveis. Nada que há fora de Deus pode nos preencher ou satisfazer. Na segunda parte do versículo 20, vemos a atitude do pai para com o filho nessa situação. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai o avistou de longe, o que indica que o aguardava. Provavelmente, o pai olhava para o horizonte todos os dias à espera do filho a quem amava. E quando o viu, nem mesmo esperou que ele se aproximasse. Antes, ele mesmo correu a encontrá-lo. Essa atitude do pai indicava humildade, humilhação. Como Deus, vivendo nos altos céus, ele se humilhou em seu Filho, Jesus Cristo, e veio ao encontro do homem por amá-lo. Foi uma humilhação total, a ponto de morrer por nós na cruz. Tudo isso foi movido pelo amor divino por nós, né? Imagine um pai esperando pelo filho voltar para casa todos os dias. Então ele
Vai no primeiro dia e o filho não retorna. Aí ele vai no segundo dia e continua esperando e o filho não retorna. E o pai olhando para o horizonte, esperando o filho retornar. E isso se repetindo por dias e dias, né? Essa história, essa parábola realmente é muito bela, né? E o que essa a parábola revela é mais belo ainda, porque é exatamente isso que Deus está fazendo, fez por nós e também está fazendo por tantas pessoas, né? Ele espera, ele aguarda, né, que as pessoas se voltem para ele. Ele aguarda pacientemente. Vamos prosseguir. O filho iniciou o pedido de desculpas que havia preparado. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Até aí, o pai permitiu que o filho falasse, pois tratava-se do arrependimento e do reconhecimento de sua situação. Contudo, não permitiu que o filho falasse o restante que havia planejado falar, acerca de trabalhar para o pai, a fim de se redimir. Essa, em geral, é nossa atitude para com Deus quando percebemos que pecamos e estamos em falta com Ele. Nossa ideia é que fazer algo para Deus compensa nossos pecados e transgressões. Estamos enganados. Não há nada que possamos fazer que seja capaz de saldar nossa dívida com Deus. Essa é a diferença entre a graça divina e as obras humanas. Meus queridos, estamos chegando agora numa parte dessa parábola que é uma parte assim muito especial. Quando nós começamos a ver a ação, o trabalho do pai ao receber o seu filho, né? Algo que é feito totalmente em amor, né? Totalmente pela graça. O filho queria trabalhar para o pai, mas o pai não fez nenhuma exigência, não permitiu nem que o filho falasse. Correu ao encontro do filho. Vamos prosseguir. Por isso, nos versículos 22 e 23, lemos: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. A palavra porém, no versículo 22, indica o contraste entre o que o filho planejou fazer e o que o pai permitiu que ele fizesse. O filho pensava em recompensar o pai por aceitá-lo de volta e assim merecer esse acolhimento, ainda que como empregado. O pai, porém, não deixou que ele se justificasse, antes acolheu-o como filho. 3 itens aqui indicam que o pai não aceitou o filho como empregado, e sim como filho: a roupa, o anel e as sandálias. Então, esses 3 itens são itens muito importantes nessa parábola. Nós assim pedimos para que você que está nos ouvindo, nos assistindo e participando do curso, preste atenção nessas palavras: a roupa, o anel e as sandálias, porque essa parábola ela revela coisas profundas, celestiais, coisas de uma dimensão espiritual e que nós precisamos da misericórdia de Deus para alcançar. Daqui a pouco nós veremos, né? Esses 3 itens. A roupa era a melhor roupa e não os trapos que o filho usava ao voltar para casa. Roupa na Bíblia simboliza nossos atos de justiça, conforme Apocalipse 19, versículo 8. Eu gostaria de conferir com os irmãos, os santos que estão participando, né? Apocalipse 19 e versículo 8, onde diz:
pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui nós estamos vendo a justiça, atos de justiça. O máximo que conseguimos fazer para ser justificados diante de Deus são trapos de imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Eu gostaria de conferir com você esse versículo. Isso é o máximo que o homem pode conseguir fazer, né? Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Porém, quando cremos no Senhor Jesus, voltando para o texto, na página 13, crendo no Senhor Jesus, Ele mesmo se torna nossa justiça, santificação e redenção, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vamos ler esse versículo. Essa é a melhor parte nessa parábola. O que o Pai reservou para você, para mim, tem reservado para as pessoas que estão na sociedade, as pessoas que ainda não o conhecem, né? Ele tem reservado a melhor roupa, né? A melhor roupa. Também um anel no dedo e sandálias, né? Então vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, onde diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção. Meus queridos, essas verdades que são apresentadas aqui, né? A justiça, a santificação, a redenção, é exatamente isso que esses itens estão simbolizando. Quando nós lemos essa parábola, precisamos reconhecer, nós conseguimos ver a justificação nessa parábola, conseguimos ver a santificação nessa parábola e a redenção. Então essas três verdades, né, que falam do que o Senhor se tornou para nós quando cremos, é representada por esses itens que foram dados para o Filho. A roupa fala da justificação. O anel fala da redenção. E as sandálias falam da santificação. Essas três coisas são apresentadas nessa parábola. É algo muito refinado. Mas vamos continuar vendo. O anel naquela época em que se passou essa história, né, continha o brasão da família e era usado como selo para documentos importantes. Efésios 1,13 diz que, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, cremos e fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Portanto, o anel aqui simboliza o Espírito que recebemos em nosso espírito e nos sela, confirmando que pertencemos a Deus. Então isso fala da redenção. Quando cremos, nós recebemos o Espírito de Deus no nosso espírito e aí então nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então fomos redimidos. É maravilhoso, né? E as sandálias que calçam nossos pés e os separam da terra, isso simboliza a eficácia da salvação de Deus, que nos santifica e nos separa do mundo e da poeira do mundo, que nos suja e contamina.
criando barreira em nossa comunhão com Deus. O filho nada fez por merecer o que o pai lhe estava proporcionando. É a página 13, no último parágrafo. Tudo foi fruto do amor do pai. Além do mais, o pai não lhe deu um sermão, dizendo como estava triste e magoado por tudo que o filho fizera. Nele impôs uma lista de coisas para fazer, a fim de ser novamente chamado de filho e ser tratado como filho. Essa é a maravilhosa, a maravilha da graça de Deus. Então, tudo que o pai concedeu, não pediu nada para o filho fazer, não exigiu nada para o filho fazer. Toda essa ação de correr, de abraçar, de beijar e de falar, trazer uma roupa, a melhor roupa, colocar um anel no dedo, sandália nos pés, e fala da redenção, da justificação, da santificação. Tudo isso é pela graça, é a graça nos alcançando. Então nós vemos aqui um quadro do Evangelho, o Evangelho quando nos alcança. Nós voltamos para Deus e Deus nos recebe e nos dá tudo isso gratuitamente. Vamos prosseguir para ver ainda mais coisas, A morte do novilho cevado representa a morte do Senhor Jesus por nós na cruz. Por isso, em João 3,16 lemos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ato e começaram a regozijar-se. Lucas 15, 23 ao 24. A humanidade sem Deus está na mesma situação desse filho, morta e perdida. Apenas quando crê no Senhor Jesus e se volta para o Pai é que as pessoas têm vida e encontram direção e propósito em sua existência. Assim como esse Pai amoroso, Deus também aguarda todos os dias que o homem criado por Ele, porém caído em trevas e em pecado, se arrependa e se volte para Ele. O Pai Celestial nada exige de quem quer ser perdoado por Ele e voltar para o seio do lar, senão que creia na obra redentora de seu Filho unigênito na cruz. Quando isso acontece, Deus se alegra muitíssimo, pois esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso é motivo de grande alegria para Deus, para os anjos e para a igreja. Amém. Graças a Deus. Então, nós aqui estamos terminando essa lição. Será aberto, então, uma sala virtual, um chat, para que os participantes possam, então, ter um momento para falar, para tirar dúvidas, para interagir com a equipe que está apresentando, que está fornecendo o curso, E nós então vamos esperar, que a maneira como abordamos, lendo, pode se tornar até um pouco cansativo, mas isso vai nos guardar numa linha para nós não nos afastarmos muito daquilo que está sendo oferecido para você, caro ouvinte e participante, E aos poucos nós vamos avançando, lição após lição, e você fazendo as suas anotações, você lendo, você ouvindo, você possa ter uma assimilação maior da palavra de Deus, ter uma absorção maior da palavra de Deus. Nós vimos aqui a importância daqueles itens, que são a veste falando da santificação, aliás, justificação, o anel falando da redenção, a sandália falando da justificação e o novilho cevado falando da morte do Senhor Jesus, do sacrifício do Senhor Jesus por nós. Então essa morte do Senhor Jesus é uma morte muito importante nesse universo. Aqui é retratado o novilho. Eles mataram o novilho para celebrar uma festa. E esse novilho fala da morte do Senhor por nós. Então nós estamos aqui um quadro
né, da salvação de Deus, do Pai alcançando as pessoas através do Evangelho, né? Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês que está nos assistindo, participando dessas lições, né? Tá bom? Fiquem com Deus, tá? E daqui a pouco, então, nós vamos abrir aqui a sala virtual, ok? Deus abençoe. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro. Solicite o certificado de conclusão do curso bíblico.